Alma em jogo! Alma em jogo. E hoje recebendo Fabrínia Andrade, uma mulher de uma fibra, de uma garra, que bota a alma no jogo, que bota a alma em jogo literalmente. Muito bem-vinda, Fabrínia, aqui no Alma. Obrigada, Bial. Obrigada. É sempre muito bom estar com você, ver essa energia, né? A força tá aí. E sim, a alma da gente tem que estar em tudo, nas relações, nos projetos. Assim que a gente não para de sonhar e realizar, né? Exatamente. E você com essa formação toda, graduada, mestrada em várias áreas, gestora pública, e eu adoro as suas ações com as pessoas, né? Fora tudo que você trata muito bem dos vulneráveis, daqueles que mais precisam. Eu queria que você falasse um pouquinho do que você utiliza mais na vida prática hoje, daquilo tudo que você estudou e aprendeu e que você aprendeu com a vida também. A gente estava falando agora há pouco do que não planejar, né? Que vai Exatamente. deixando as coisas acontecerem. Isso aconteceu muito, né, nessa minha trajetória de vida. Esse ano são 50 anos. Nossa, vamos celebrar Eu esses estou 50. celebrando esses 50 anos com muita consciência, né, do que é que eu tenho feito ao longo desse período aqui no planeta e o que é que eu deixo quando eu não estiver mais aqui. Então, os estudos, né, toda essa trajetória profissional e que é pessoal também, porque cada escolha do que estudar e do que fazer profissionalmente esteve sempre muito ligado a quem eu sou. Né? E aí tá a alma do negócio. É você fazer as coisas e trabalhar e estudar com o que você gosta. Porque você nem sente que está trabalhando e você nem sente que está Deixa de ser estudando. um É trabalho tudo e um é um divertimento. processo, é um processo de apropriação de saberes. E são saberes que hoje eu quero poder compartilhar, deixar, né, sistematizar. Vem aí esse ano aí uma plataforma onde eu vou colocar ali todo o conhecimento sobre a educação, no sentido de conhecimento, Ó. para atuar no terceiro setor. Então, nós temos mais de 800 mil CNPJs de terceiro setor no Brasil. Esse terceiro setor, ele vem de uma história de guerra, Sim. né? Pós-Segunda Guerra. Como é que é o terceiro setor, 80 anos depois, e a importância dele com esses CNPJ, milhares aí que você falou? Bial, a gente traz muito perto do que está acontecendo agora, o cenário em relação aos Estados Unidos, à política Trump, né? Lembra um E uma pouquinho esses eminência 80 anos atrás? da gente já estar vivendo um prelúdio de Terceira Guerra Mundial, porque temos uma guerra econômica acontecendo Entre as duas que maiores está potências. bombardeando todo mundo. E quando o terceiro setor surge no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, ele vem de terra arrasada, ele vem de pessoas que não tinham o que comer, que não tinham onde viver. E o terceiro setor era aquela mão que o Estado onde o Estado não conseguia chegar, né? Então o terceiro setor chegava naqueles lugares. Ele surge com um olhar e o viés de filantropia. Então as santas casas surgiram ali, né? Então onde colocar tantas pessoas doentes, feridas pós-guerra, Hoje o terceiro mutiladas? setor tem alguma ligação com o poder público? Então, nós temos ali uma sociedade fragmentada em três setores. O Uhum. primeiro setor é o Estado, o segundo setor é o setor da iniciativa privada, das empresas, e o terceiro setor é onde a gente tem as organizações não governamentais, são empresas privadas, porém de interesse público. Né? É, Então, o trabalho que a gente desenvolve é um trabalho muito parecido com o que o governo o faz. Estado faz, né? A criação de política pública ela acontece na esfera do Estado. Porém, a demanda dessa política pública ela deve vir do social, ela deve vir das pessoas. Exatamente, da E sociedade quem termina mais executando vulnerável. política pública também, na ponta, somos nós. Então, quem está ali gerando dados, promovendo impacto, né, que é a palavra que se fala muito hoje em dia. O que é esse Mas é impacto importante, social? a gente tem que impactar as pessoas. Até pouco tempo eu falava muito em emocionar. Mais do que emocionar, a gente tem que impactar para ela poder, nesse momento, Geração. né, a ação gera reação e o impacto gera aqui o aprofundamento do que você está pretendendo daquela pessoa. Ela impactada, ela vai brilhar, ela vai começar a Isso. aparecer. O impacto ele é negativo ou positivo.
né? Então, quando a gente produz impacto positivo, a gente tira a situação, a comunidade, o território ou as pessoas da inércia. Então, a gente tem políticas públicas de manutenção de um status de vulnerabilidade social. Infelizmente, existe muito isso, né? Algumas políticas que só mantêm aquilo que já está ali, que não é confortável, que não é favorável, enfim, que não é digno. O impacto positivo é aquele que vai tirar essa pessoa vai dessa tirar situação. a pessoa, a comunidade, o território daquela situação de vulnerabilidade. Então, nós que atuamos no terceiro setor, atuamos sob esse viés de promover transformação, de promover desenvolvimento. O IPOM, o Instituto Povo do Mar, a instituição a qual eu faço parte há 10 anos. O IPOM, ele está dando um IPOM na sociedade, ele está realmente sendo social, ele está atingindo muita gente, ou ou é aquele pedaço da Praia do Futuro tão carente, tão necessário, e o Titanzinho também, que vocês atuam de forma muito bacana, quando eu acompanhei mais de perto, Bial, o Instituto Povo do Mar. Povo do Mar. Esse olhar, né, é um território tão carente. Na verdade, Bial, é um território potente de uma potência humana gigantesca e da carência por políticas públicas dali territorial, né? E a gente chega ali para ser esse vetor de transformação, para pautar para ser a ponte onde essa comunidade, onde essas crianças, adolescentes e suas famílias consigam transpor, consigam sair da invisibilidade. Hoje a gente atua ali na praça, onde você já teve algumas vezes. Na praça, na Praia do Futuro, isso. Muito bacana. A gente está no coração da Praia do Futuro, com mais de 500 crianças e adolescentes todo dia, e às vezes eu recebo pessoas ou do poder público ou de empresas para nos visitar e conhecer o trabalho e dizer assim, nossa, eu não imaginava que tinha isso aqui. Há uma invisibilidade que eu realmente atribuo isso individualmente. O que é que a gente quer ver? Ou o que é que a gente não quer ver? Para o que é que eu quero olhar? Transformação, né? Mas todo mundo quer. Né? Tipo, seja a mudança que você quer para o mundo. Todo mundo quer um mundo maravilhoso. Mas desde que eu nasci, e já tem bastante tempo, não mudou nada. A desigualdade só aumentou. A gente está falando em tentar reduzir essa desigualdade, levar um impacto positivo a essas pessoas que precisam de um impacto positivo, mas continua mais ou pior do que há 73 anos atrás. Nós precisamos, e aí eu falo aqui do lugar de historiadora que sou, né? Estudou, formada em História, graduada em História. Licenciada e bacharel em História. É uma grande paixão que eu sempre tive e tenho, né? E eu acho que todas as profissões deveriam ter um primeiro semestre de faculdade com História, porque a gente já esquece um povo ontem, sem né? História é um povo que não tem presente nem futuro. E a gente está ficando sem História, estamos deixando né? de lado. E a história no viés macro mesmo, a história social, que é a que me encanta mesmo. É a gente entender... Você gosta do humano, do ser humano, da pessoa. Esse é o teu meu mestrado trabalho. É em Ciências Sociais, Ciências por isso. Sociais, exatamente. Eu vim trazer a história para entender as relações, né? E a gente vê isso toda hora acontecendo. As relações, elas são fruto da colonização, do olhar colonizador que a gente sempre teve aqui no nosso país. Então, por que um país riquíssimo... Você acha que ainda está na alma do povo brasileiro? Total. A escravidão, o preconceito. Total. E quando a gente vai para regiões... Total. É a mesma coisa que antes, e quando do quartel de Abrantes. A gente vai para regiões essa ou aquela, de acordo com a colonização, muda-se culturalmente a maneira com que as pessoas se veem, com que as pessoas se tratam, isso é também muito forte, né? Mas para que serve esse conhecimento histórico? Para que a gente avance. Exatamente. Olhar para esse conhecimento é reconhecer onde é que estão as falhas e onde é que a gente pode melhorar. Não repetir os mesmos erros de séculos e séculos atrás. Exatamente. E é onde entra, você já falou em história, em ciências sociais, em gente, em movimentos, e onde entra a sustentabilidade, que a gente usa tanto, e as empresas hoje têm a sustentabilidade, que tem os 3 viés, que eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para mim e para todo mundo que nos vê. Atuando no terceiro setor, nos últimos anos, veio todo o boom do ESG, né, das necessidades, dos paradigmas que vão sendo criados para que o mundo corporativo possa
ter boas práticas, e diante disso os setores de responsabilidade social e de sustentabilidade nas empresas começaram a ser os lugares onde a gente faz relacionamento com o mundo corporativo. E hoje também o poder público começa a olhar muito para isso. A gente já vê alguns gestores com esse olhar sensível para a área de sustentabilidade. Mas o olhar é mais econômico deles, né? Então, a sustentabilidade ela é feita por pilares, né? A gente tem ali o pilar econômico, mas a gente tem o ambiental e o social. Então, a sustentabilidade, para que ela realmente aconteça, ela tem que dialogar com esses três pilares que o fazem, né? Então, o que é uma coisa sustentável, o que é uma relação sustentável, o que é uma pessoa sustentável, é aquela que tem equilíbrio. O princípio da sustentabilidade, ele vai falar sobre equilíbrio. E a sustentabilidade 4.0, né, ela vai falar que a natureza que é sustentável, ela nos ensina que todas as soluções podem estar sendo inspiradas na própria natureza, como que os animais se relacionam, como é que há uma regeneração, né, de territórios. A agrofloresta, o princípio da agrofloresta é maravilhoso. Metade do ano é seca, metade do ano é verde. Era, porque até isso está mudando. A gente está falando em mudança climática, há uma mudança planetária aí em curso, né? Então, estamos no mês de abril, eu moro há mais de 20 anos no Ceará, eu nunca vi tanto período de chuva, eu acho ótimo, claro. Muito bom, né? Tá tudo verde, mas daqui a pouco fica seco. Mas e quando tiver seco, eu faço o quê? A natureza nos ensina, né? Então, nós temos... Tenho que irrigar, né? O que é que eu faço com a água? Como eu reaproveito a água? Então, e esse cinturão de água do estado do Ceará é uma coisa muito bacana, né? Então, a gente tem lagoas incríveis. Áreas, muita lagoa. Então, a gente fala que no terceiro setor e lá no IPOM, nós propomos para parcerias com empresa e com governo, soluções simples para problemas complexos. Um problema complexo naquela região ali, que a gente sabe isso muito bem, é a vulnerabilidade de crianças e adolescentes expostas na praia, numa faixa de turismo que hoje ainda se tem em Fortaleza, que é o turismo das barracas na Praia do Futuro, e a gente vê crianças diuturnamente vendendo, trabalhando. Nós fizemos recentemente uma blitz. Trabalho infantil. Exploração. E a prostituição infantil do trabalho infantil, mais que não é legal. Que é o próximo tema de maio, que o IPOM vai trabalhar, que é uma blitz. Maio que você faz 50 anos. E que o trabalhar é o motor, né, dessa mudança de ciclos que a gente vive, que a gente conta cronologicamente como anos. Então, o que é que a gente pode estar fazendo para impactar e mudar isso? Né? Como que o princípio da sustentabilidade está inserido nessas nossas relações? Porque essas crianças que você falou, desculpa, e nós mesmo, nós somos parte da natureza, somos um todo. E essa compreensão, ela tem que ficar muito clara, porque a gente tem que cuidar do homem, sim, tem que cuidar de tudo que é do nosso planetinha, da nossa mãe, a mãe natureza, né, mãe terra, e logicamente que o dinheiro hoje é a moeda de troca e tal. Que a gente o dinheiro deve vir para financiar isso, mas não pode ser o mais importante. Bial. O dinheiro serve para isso, para financiar essas soluções. Então, a gente não consegue conceber e às vezes a gente fica assim, tal pessoa fez essa filantropia, destinou tantos milhões. E acha bonitinho. Não se é isso. Tem, é para isso mesmo. A gente aplaude, sim, vira inspiração. Mas não é para virar vitrine, nem a exposição porque eu sou bom. Porque o contrário de tudo isso que a gente está falando é o ego. E quando essa filantropia, e quando essa destinação de recursos, ele vem pelo ego... não é sustentável. Ele vem só uma vez. Não se sustenta. Ele vem só uma vez, faz uma foto, registra aquilo e não vem nunca mais. É muito triste ver isso. E o ego, quando não é inflado, quando é o ego como o seu, que é um ego doador, um ego que trabalha para o próximo, cuida do próximo. Como a gente tornar a nossa sociedade, a nossa humanidade, uma humanidade com essa percepção melhor uns dos outros e do todo. A palavra é melhorar, né? A gente é um desafio de todo dia, que a gente acorde e queira ser melhor do que o que a gente foi ontem. Consciência. Existe um prazer
em ver aquelas nossas crianças sorrindo quando chegam as frutas que são destinadas por um programa A ou B. A gente tem diversas parcerias com o governo do estado, Prefeitura de Fortaleza, diversas empresas, não sei se eu posso falar os nomes Pode aqui. falar tudo que você quiser. O Mercadinho São Luís, que manda aquelas frutas Adoro, maravilhosas. a Joana. Você vê crianças que, se não fosse nós o ali, Mercado São Luís. não conheciam uma uva, uma pitaia, um morango, eles comendo, degustando. Eu tenho o maior prazer nisso. Esse é o meu ego. Eu já acompanhei né? uma refeição Então, dessa. esse é o meu ego. Agora na Páscoa, poder que eles recebam chocolate. Curtir um O chocolatinho chocolate, entendeu? Então, ver aquilo acontecer e saber que nós somos parte daquela transformação, porque as transformações, elas são micro. Eu encontrei recentemente, num consultório médico, uma criança, um jovem agora, ele tem 20 e poucos anos, que foi nossa criança. Eu ali sendo atendida, aí ele, Fabrini, um homem enorme. É emocionante. Ele está implantando um sistema, né, da empresa, o sistema lá de clientes e tal da empresa. Eu fiquei tão emocionada naquilo, eu fiquei, nossa, que bacana, eu preciso que você vá lá. Ele, não, eu quero que você fale para as outras crianças que estão lá. Porque é fruto do seu trabalho, fruto do seu empenho, da sua... Bial, existe ali, o IPOM é um organismo vivo. Sabe? E existe ali um time, uma equipe. São 15 anos desse trabalho que, desde quando ele foi criado, há 15 anos atrás, por 4 surfistas jovens, meninos, que queriam mudar aquela realidade, todos os corações que passaram por ali deixam sementinhas. Então, não é Fabrini que está fazendo aquilo. Somos todos nós. É você que já esteve lá diversas vezes levando basquete, fazendo os meninos terem acesso ao basquete, levando jogadores para presentear no Natal. Todo mundo é tocado de alguma maneira. A gente diz que é como uma onda. Como o povo do mar que somos. Que um impacta o outro e continuamente. Não acaba nunca. A onda, ela quebra e ela já se refaz. Ela quebra e ela já se refaz. Esse rapaz que é um dos que você formou e teve o prazer de reencontrar num consultório médico, esses fazem parte da onda que vão refletindo, vão replicando o bem. É isso. Porque você é a cara da prática do bem. Você... o mal ficou de lado e o bem tomou conta de você e de tudo que você trabalha. Como é que a gente controla, porque nem todos têm o ego como a gente gostaria que fosse, como transformar a nossa sociedade em pessoas que não tenham, que o peso do bem vença o peso do mal, que a gente eternamente... Educação. Porque assim, na Finlândia, assim, no Canadá... Educação no sentido paideia, no sentido de formação humana. A educação que vem como um pilar de trazer conhecimento ao outro, de oportunizar o outro o conhecimento. Seja o conhecimento que está nas escolas. E não é só o conhecimento aritmética, geometria, é o conhecimento de vida. O que você entende muito bem. De vida, né? Então, assim, isso aqui tá difícil, vem aqui, olha ali, sabe? As minhas crianças, eu tenho uma alegria enorme, olha a sua volta, né? As minhas crianças, eu tenho uma alegria muito grande, de todos os 3, os menores, né? Vivenciarem o IPOM. Eu vejo no comportamento deles... Qual a idade dos 3 agora, hoje? Pietra, são 2 netas, né? Eu tenho Pietra, que fez 14, Arthur, que vai fazer agora quinta-feira, 12, e Pérola, de 10. E aí eu tenho os 2 mais velhos, né? Que brincaram com a Alice, com a sua neta, que fez 16 agora. Isso, exatamente. E os outros 2? E eu tenho uma filha, Júlia, que tem 28, que está morando fora do país, mas ela vive o IPOM, né? Ela vive o IPOM hoje de maneira voluntária, ela cuida ali da rede social, da marca do IPOM, e ela não consegue se afastar mais. Ela fez toda uma trajetória lá dentro. E o meu filho mais velho, que faleceu, que é o pai das meninas, que tem hoje 32 anos de idade. E que que o espírito dele te dá uma força e que você mudou a sua vida através disso. O tempo inteiro. A Natália, a sua amiga Natália, que está conversando contigo, que está fazendo um trabalho, vocês têm alguma coisa que possa vir, assim, que você pode confidenciar agora de um trabalho integrado entre vocês? Então, Bial, ou é segredo? É uma coisa embrionária. Está nascendo. Mas o que eu te disse ontem, o que eu te disse sobre nossa conversa de ontem, é que a alegria de ver pessoas nesse movimento de educar
através do conhecimento, de usar meios de comunicação para despertar princípios como o da sustentabilidade, né? O que é isso? Como é que eu sou sustentável? Como é que eu crio relações sustentáveis? Nós vivemos um momento de vida onde depressão, burnout, Ansiedade, né? São várias frustração, as doenças relações, mentais. doenças mentais, elas nunca foram até o próprio Alzheimer, né? E outras, nunca a gente viu se falar tanto de tantos problemas ligados ao emocional e ao mental. E como que o princípio da sustentabilidade age nisso aí? Mais uma vez, falando da sustentabilidade 4.0, que olha para a natureza e encontra na natureza E soluções. tira o celular da mão dessas crianças, desses adolescentes. Pelo amor, limitem isso. Esporte. Porque exatamente, esporte. A prática do esporte, a prática do bem, conhecer o outro, se relacionar, fazer times. Lembrar que nós somos a inspiração para a geração que vem, que está vindo, né? Exatamente. E não adianta dizer, só o celular e eu viver no celular. Né? Não adianta eu dizer, não pratica o bullying, não pratica... As ações têm que ser E eu estar fazendo o bullying, falando mal das pessoas o tempo inteiro. Exatamente. Então, eu formo e eu educo muito mais pelo meu exemplo do que pela minha fala. Né? Então, mostrar coisas boas, e aí falando da comunicação, é muito bacana. Hoje a gente tem uma comunicação que a gente assiste, e se a gente ficar só assistindo programas de televisão, é capaz de a gente adoecer. Porque é só muita coisa ruim. Então, vamos pautar coisas boas. As boas informações... Tem também na televisão, mas são menores. Muito menores do que o número de informações. Eu perturbo a galera aqui do jornalismo, eu fico mandando as coisas, né, para eles e tal, dizendo, olha, está acontecendo isso, para a gente falar mais de coisas boas que estão acontecendo. Ali na Praia do Futuro, nós temos, sim, diversas comunidades, né, só com as quais o IPOM atua, são 23. Nossa. Vicente Pinzon é uma. Vicente Pinzon é... todo o território. E dentro do Vicente Pinzon existem diversas comunidades. Isso. Então, ali tem dificuldade, tem vulnerabilidade, mas tem muita potência. Eu tenho artistas, eu tenho atletas, né? Eu tenho empreendedores incríveis. Existe uma potência precisando ser vista, precisando ser mostrada. Eu tenho uma escolinha de basquete lá dentro. E percebo a força dos pais, das crianças, assim, querendo ser melhores. Muito bem educados, por sinal. Porque provavelmente alguns ali só vão ter oportunidade dessa forma. No esporte, na cultura, na arte, no empreendedorismo. Não vai ser pela educação, infelizmente. Não vai ser pela educação formal da escola. Formal da escola. Né? Então, assim, quando se olhar um currículo de uma criança dessa que passou a vida inteira numa escola pública, graças a Deus que os índices estão melhorando em relação ao acesso através do Enem. Mas ainda há uma disparidade muito grande. Né? Então, a gente luta muito e briga muito hoje para ser essa janela de oportunidades para as crianças, adolescentes e suas famílias ali no território. Falando de novo da sustentabilidade 4.0. Tudo que você faz dentro da sustentabilidade tem que ser informado, tem que ser mostrado. Senão, só aquilo não adianta, porque você tem que multiplicar isso. É mais ou menos assim? Eu tenho que multiplicar. E eu tenho que... investidores... nós vamos receber o GIF aqui no próximo mês. É a primeira vez que acontece fora de São Paulo. O GIF é o grupo, né, de investidores e filantropos do nosso país. Então, são pessoas que têm dinheiro e estão preocupadas em usar o dinheiro para promover transformação social e também a regeneração ambiental. Então, vai ter uma reunião aqui em Fortaleza? Vai ter um congresso. Então, nós vamos ter empresários do Brasil todo e até de fora do país. Para aprender com esses grandes... Debatendo, discutindo. E é uma grande oportunidade que nós temos de mostrar a eles o que é que aqui em Fortaleza se faz em impacto social. Porque é você dar o match, é você juntar quem investe com quem faz e precisa do investimento. Então, a gente precisa hoje de mais espaços como esse. O convite que você me fez na minha hora, eu vou, porque falar sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo e a dificuldade, porque quem vê no Instagram ou no site, que coisa linda, ou em uma matéria de TV, mas há uma agrura ali, sabe, Bial? Uma dificuldade, há uma aridez para você se manter 15 anos prestando um serviço a toda a sociedade. Isso é o que precisa ser visto, que o trabalho que o IPOM vem fazendo há 15 anos ali naquele território é um trabalho necessário, que não pode ser descontinuado. E aqui e ali a gente se vê ameaçado disso. De 15 anos, de 20 anos, não traz uma mudança de comportamento dos investidores, não?
Os investidores, eles seguem muito tendência. Agora, para nós, fica a lição o tempo inteiro de, mais uma vez, o princípio da sustentabilidade. Então, olhando para a sustentabilidade no viés econômico, o IPOM decidiu fazer uma mobilização de recursos de diversas formas. Então, a gente busca editais, a gente trabalha com leis de incentivo, e aí eu vou para o federal, esporte, cultura, eu vou para o Fundo da Infância, estadual, esporte, cultura, municipal, Fundo da Infância, e aí captando recursos de diversas formas. A gente cria diversos projetos. Você bate corda e cabeceia nisso tudo aí, né? Tem um time, tem uma tem um equipe. Timaço, tem um timaço. Nós somos uma equipe pequena hoje. Tem um projetista. Já foi maior, tem um especialista em projeto, tem especialistas em educação, essa educação não formal, essa educação que a gente faz lá, que é usando o esporte, a arte, a cultura como ferramenta de transformação. Então, por meio de atividades educativas, a gente trabalha os valores com crianças e adolescentes. Esse é o principal trabalho do IPOM, trabalhar os valores humanos. Os valores são essenciais, né? A integridade, a persistência, a simplicidade com a vida. Sim. Que a vida já é tão complexa, né? Eu queria pedir a você que você falasse do fundo da sua alma sobre essa força que você desenvolveu a partir de um momento muito duro na tua vida, que você nunca se vitimizou, inclusive aqui falamos en passant, e me arrepio todo, né, porque você é uma pessoa extremamente energética, falasse dessa força que a gente possui, porque não é só você, todos nós possuímos, mas você exercita essa força interior que nós possuímos. É um exercício mesmo, é um exercício de todo dia. E não é um exercício fácil de praticar, né? Faz 10 anos esse ano. Eu ia fazer 40, alguns dias antes dos 40 anos, meu filho foi assassinado. Foi assassinado em uma região de vulnerabilidade por 2 adolescentes. Algumas pessoas me perguntaram, porque eu trabalhava na CUFA na época, eu trabalhava também já com projeto social. Ele também dava aulas em núcleos de projetos sociais, aulas de jiu-jitsu e judô. O Terence, querido, conhece muito bem meu filho e toda essa história da gente. Terence que me salvou o telefone da Fabrício que eu tinha perdido. Então, tá tudo junto e misturado. Tá todo mundo ligado, e aí, interligado. Bial, ali teve uma, sabe, uma quebra de algumas coisas, vários questionamentos surgiram, mas foi quando o IPOM chegou na minha vida. Foi exatamente ali que eu comecei a ir para o IPOM. E o abraço das crianças, o olhar delas todo dia, e as minhas pequenas em casa, e a minha filha. Aquelas carinhas, é o futuro mesmo que a gente vê ali, dizer assim, não, eu não posso parar. E, de alguma maneira, eu sei que ele está o tempo todo comigo e vibra, né? Eu recebi algumas comunicações já, né, espirituais dele, cartas psicografadas, onde ele sempre se reporta a esse trabalho de maneira muito orgulhosa, né? E aí, cada vez que essas falas vêm, só me fortalecem em sonhos, em encontros que a gente tem diversas vezes. Você nos fortalece com essa aula que você deu de vida aqui. Não, assim, agarra meus dedos, que essa força que você passou aqui, que essa força seja geral, que seja vital e que vá para todos vocês. Que assim aqui seja. Nós tivemos uma aula do bem, da alma boa de Fabrício Andrade. Muito obrigado. Obrigada, Bial.